Fala pessoal, bom dia! Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, hoje é o seguinte, um capítulo muito conhecido, é o chamado de Deus na vida de Samuel e por 3 vezes, de maneira audível, o Senhor vai chamar a Samuel, mas ele vai ficar confuso, ele vai pensar que é o sacerdote Eli que está chamando ele, mas não era o próprio Deus. E esse aqui é um capítulo tema de EBF, né? Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. É isso aí, ó. Mas olha só, esse capítulo 3 aqui, ele é importantíssimo porque ele nos mostra que Deus fala, Deus te conhece e me conhece, e nós devemos aprender a ouvir a voz de Deus. Então, vamos entender isso aqui de uma maneira bem simples, certa e direta, em até 10 minutinhos. Para isso, Bíblia aberta, caneta na mão, se prepare, Deus vai falar com você e comigo hoje, no nome de Jesus, e eu prometo que eu não canto mais. Tá bom? Fica tranquilo. Bom, vamos lá. Eu quero focar com você em 3 versículos. Versículo 1, versículo 7 e versículo 21, tá bom? E eu vou passando o contexto para você. O versículo 1 diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. O que é isso? A palavra era, entre aspas, rara. Deus raramente falava. Sabe por quê? Porque era o período dos juízes ainda. Samuel foi levantado como o primeiro profeta, mas também o último juiz de Israel. Ou seja, era um período de turbulência. Lembra da montanha-russa que eu expliquei para você? É isso aí, ó. É um período tenso ali. Então, naqueles dias, a palavra de Deus não era tão frequente assim. Mas Deus está agora chamando a Samuel, porque ele tem um propósito não somente para a vida de Samuel, mas para toda a nação de Israel. E nós precisamos entender isso. Deus tem um propósito na sua vida e na minha vida, e ele fala através de muitas pessoas, ele age através de muitas circunstâncias, através da igreja que congregamos, através de muitas manifestações que ele mesmo realiza. Ele é Deus, ele age da maneira como ele bem quer e bem entende. Basta nós estarmos atentos, ouvidos abertos e olhos bem visíveis aí para a ação do Senhor. Vamos entender agora, do versículo 2 ao versículo 6, é o primeiro chamado. Deus chama Samuel e ele fica perdido, ele vai até Eli e fala assim: eu estou aqui. E o sacerdote Eli fala: mas eu não chamei você, pode voltar para a cama. E ele volta. Mas aí no versículo 7 tem uma informação muito importante. Olha só o que diz. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Olha que interessante isso. Essa expressão aqui, não conhecia o Senhor, se refere a um relacionamento íntimo com o Senhor. Ou seja, é um relacionamento de pai e filho. É aquele relacionamento que você conversa, você tem intimidade, você pode falar, você ouve, você escuta. Isso é maravilhoso, porque Samuel, na verdade, não tinha esse conhecimento ainda, porque não tinha sido manifestado a ele a palavra de Deus. Mas ele já servia na casa do Senhor, ele estava ali cumprindo os rituais, ele estava fazendo, ele estava envolvido. Então, deixa eu dizer uma coisa muito simples e clara para você. Caso você tenha na sua cabeça, no seu coração, um sentimento assim de, poxa, eu vejo Deus falar de tantas formas com as pessoas, de tantas maneiras com as outras pessoas, as pessoas estão caindo, as pessoas falam em línguas, as pessoas isso, e eu aqui servindo a Deus, lendo a Bíblia, e eu não sinto Deus falar comigo. Tire esse sentimento do seu coração no nome de Jesus, porque Deus nos chama para uma obediência e no momento dele, ele vai se manifestar a nós. E na verdade, ele já tem se manifestado de uma maneira muito clara e muito direta. E principalmente através da obediência que nós temos ao nosso Senhor. Ele não quer simplesmente uma manifestação de momento que alguém possa escutar e acabou, né? Deixa para a próxima experiência. Não, não é isso, não. Não coloque isso, não espere isso no seu coração. Sabe por quê? Hebreus capítulo 1, versículo 1. Vamos lá? Olha só o que diz a palavra do Senhor para nós entendermos isso. Hebreus capítulo 1, versículo 1. É um texto muito conhecido, é um texto que provavelmente você já tenha ouvido falar, mas olha só o que diz a palavra de Deus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo seu Filho, e quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Olha isso, pessoal. Então, ou seja, Deus se revelou de várias formas lá atrás pelos profetas, aos pais, como está escrito aqui. Mas depois que Jesus veio, ele se revelou de uma maneira visível, audível
ele se manifestou de uma maneira que todas as pessoas naquela época visualizavam ao próprio Deus agindo. Quantos milagres, quantas ações do próprio Senhor Jesus os discípulos visualizaram, pessoas ao redor visualizavam, a própria crucificação e depois a sua ressurreição, Deus continuou agindo através de várias pessoas, através do apóstolo Paulo, através dos outros apóstolos, através de outras pessoas que nós nem conhecemos, nem está descrito aqui, mas Deus sempre se manifestou. E sabe por que ele sempre se manifestou? Porque João, no capítulo 14, vamos lá, João capítulo 14, no versículo 21, se eu não me engano. Vamos lá, ó. João 14, versículo... Olha isso, pessoal. É isso aqui, ó. 14, 21. Diz assim, ó. Jesus dizendo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Jesus está dizendo isso, tá? E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha isso, pessoal. Então, vamos deixar uma coisa muito clara aqui. Se você ama o Senhor Jesus, se você ama a palavra de Deus, se você ama o reino de Deus, se você ama o evangelho e você se entrega de todo o seu coração, força, alma, entendimento, a amar essa palavra, a amar o nosso Deus, ao que ele fez, a quem ele é, saiba que Jesus Cristo já tem se manifestado na sua vida. Não fique esperando uma experiência mística, audível, uma experiência sobrenatural, porque se Deus quiser, ele faz. Mas não é isso que ele está esperando de você. Ele espera de você amor, ele espera de você obediência, ele espera de você compreensão, domínio próprio. É isso que ele espera de você, que você permaneça muitas vezes sem entender. Então, continue buscando, continue adorando, continue amando, proclamando o evangelho, a palavra de Deus, vivendo esse evangelho, vivendo para o Senhor. E ele já tem se manifestado na sua vida. Ele tem colocado uma sabedoria em você que só você possui. Ele tem colocado algo em você, que é o Espírito Santo de Deus, que te guia na direção certa. Não tem como eu e você falarmos, eu não tenho nada, Deus não fala comigo. Ele fala, ele se manifesta, ele está conosco todos os dias. A palavra de Deus está aqui, ó, aberta para nós meditarmos, buscarmos e assim exaltarmos o nome do Senhor. Ele está presente, ele se manifesta. Louvado seja o Senhor pela sua palavra, louvado seja Deus pelo seu Filho Jesus Cristo, louvado seja o Senhor por todas as vezes que ele se manifesta nas nossas vidas. Então, creia nisso, busque isso. Não busque experiências sobrenaturais. Busque a palavra de Deus. Busque a obediência do Senhor. E já digo para você, você vai ter uma eternidade maravilhosa com o Senhor, onde lá vai ser um relacionamento, ó, face a face, nós teremos corpos glorificados, estaremos adorando a Ele, conversaremos com Ele, tocaremos em seu corpo, vamos tomar um café com Ele, e vamos ter muito tempo, mas muito tempo mesmo, se posso falar que tem tempo na eternidade, mas fica tranquilo quanto a isso. Enquanto estamos aqui nesse mundo, vamos seguindo, vamos servindo, vamos adorando, vamos buscando, é isso, no nome de Jesus, tá bom? E aí, depois Samuel recebe mais um chamado de Deus, ele escuta, ele ouve, e aí Deus vai fazer uma visão para Samuel contra a casa de Eli, confirmando o que aconteceu no capítulo 2. Samuel vai ficar meio assim de falar com Eli, mas ele fala com o sacerdote. Eli dá uma palavra meio assim, é o Senhor, né? O Senhor que está falando, então o que eu vou fazer, né? Isso aí é um tema para um outro vídeo, tá? Você pode até meditar nessa passagem, nessa questão, mas eu quero finalizar com você no versículo 21. Olha só. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra de Deus. Pessoal, alguém já disse que quer ouvir a voz de Deus? Abra sua Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus mais alto? Leia a Bíblia mais alto. É isso aí, ó. Essa é a palavra de Deus, vive e eficaz. É uma palavra perfeita, uma palavra que nos apresenta ao Senhor, apresenta o Evangelho, nos mostra Jesus Cristo, nos mostra o plano de Deus, o plano da redenção, justificação, salvação para a sua vida e para a minha vida. Mostra o amor de Deus para nós, mostra a manifestação clara e direta do Senhor para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Se você quer realmente essa manifestação do Senhor, se debruce na sua Bíblia, busca Ele de todo o seu coração e Ele com certeza vai se manifestar a você. Nos vemos no capítulo 4. Um grande abraço, Deus abençoe.